A maioria dos documentários sobre crimes reais parecem filmes de 2 horas esticados para 3 ou mais horas, muitas vezes. Não há história suficiente para merecer o tempo. Então produtores e diretores preenchem com informações biográficas e histórias secundárias que distraem o público e os fazem conferir. Mas e se houver uma história cujas reviravoltas excedam as restrições de tempo da série? É quando você obtém documentários cheios de ação como The Big Con, quando um advogado defende seu próprio cliente dizendo: você não pode ficar bravo com uma cobra por ser uma cobra. Você pode presumir que o conflito em questão não é puramente sobre culpa e inocência. E quando a cena seguinte de um documentário mostra uma cobra deslizando para fora do armário do sujeito, você pode supor que alguém atrás da câmera tem um senso de humor bastante travesso. The Big Con, uma agradável série de 4 partes da Apple TV+, conta a história de Eric C. Con, que planejou o que é provavelmente o maior roubo na história da administração da Previdência Social, 550 milhões de dólares, ganhos por meio de processos fraudulentos e reivindicações de deficiência do leste de Kentucky. É uma história de Robin Hood? Não abertamente. Saul Goodman, em sua forma mais descarada, teria dito a Eric C. Con para esfriar a cabeça com os outdoors, os anúncios de TV e a autopromoção sem fim. Ora, o advogado de Kentucky da vida real que se imaginava como um James Bond Bluegrass não apenas tinha uma réplica da Estátua da Liberdade em exibição do lado de fora de seus escritórios de advocacia, como gastou US $500 mil para construir uma imitação da icônica estátua do Lincoln Memorial do Onezab, o tempo todo roubando mais de 550 milhões de dólares do Programa de Seguridade Social do governo dos Estados Unidos, ostentando descaradamente sua riqueza ilícita, engajado em um estilo de vida ridiculamente hedonista que incluía se casar mais de uma dúzia de vezes, e fugir em uma tentativa desesperada de chegar a um país sem tratado de extradição com os Estados Unidos. Eric C. Con era um dos advogados mais conhecidos dos Apalaches, especializado em aprovar os pedidos de invalidez de seus clientes e receber pagamentos. Ele viveu sua vida tão grande quanto seus anúncios exagerados pareciam: viagens, carros, mulheres. De alguma forma, ele foi capaz de construir este enorme império apenas com reivindicações de invalidez do SS. Na série documental de 4 partes The Big Con, os diretores James Lee Hernandez e Brian Lazar examinam o escândalo que derrubou Con, onde ele e um juiz muito permissivo acabaram promovendo reivindicações fraudulentas de invalidez que custaram à Previdência Social na faixa de US 500 milhões de dólares. Ele poderia ter se safado da fraude também, se não fosse por 2 delatores trabalhando para a SSA, Sarah Carver e Jennifer Griffith, e o repórter do Wall Street Journal Damian Paletta. Criada pela dupla de James Lee Hernandez e Brian Lazar, MC Million Cifrão, e lançada na sexta-feira, esta série documental de 4 partes da Apple TV+ atinge a combinação certa de espanto quase alegre, enquanto narra os esquemas estranhos e descaradamente tortuosos de Con e seus embaraçosos, embora fascinantes, tenta criar uma persona maior que a vida, e depois mudar para uma abordagem mais sombria, quando vemos as verdadeiras vítimas do jogo ilegal de Con. Sim, o governo foi roubado de milhões de dólares em reivindicações falsificadas, mas quando as rodas em câmera lenta da justiça finalmente começaram a avançar, centenas de indivíduos com reivindicações legítimas de deficiência foram pegos no fogo cruzado legal. É aí que nossa avaliação de Con passa de divertido e surpreso para lívido e indignado. The Big Con nos mergulha no mundo chamativo do advogado de Eastern Kentucky, também conhecido como Mr. Social Security, muitas vezes contando com passagens diretas do manuscrito inédito de Con para adicionar cor à história, enquanto ele narra sua ascensão ao status de lenda local, enquanto operava um golpe de longa data que envolvia o carimbo de milhares de reivindicações de invalidez da Previdência Social. Com a cooperação de um juiz corrupto, Con poderia praticamente garantir que seu pedido seria processado e aprovado em tempo recorde. Dando todo o crédito a Damian Paletta, o repórter do Wall Street Journal que deu a notícia no início dos anos 2010, é destaque na série. Hernandez e Lazar empregam as técnicas usuais de novas entrevistas, imagens de arquivo, e um uso criterioso de releituras dramáticas. Criações para contar esta história de cair o queixo da corrupção generalizada de Con. O primeiro episódio mostra o quão famoso Con era no leste de Kentucky. Ele provavelmente era mais conhecido que o presidente. E como Carver e Griffith não conseguiram atenção no número suspeito de casos que um certo juiz estava aprovando até obterem o WSJ envolvidos. Paletta recebeu a dica sobre a fraude, e ao investigar,
se viu em situações mais perigosas do que jamais esperava. Lazarte e Hernandes queriam usar o primeiro episódio para ilustrar o quão grande Com estava vivendo, o que foi chocante, uma vez que as taxas para aprovar os pedidos de deficiência das pessoas são relativamente baixas. Mas o fato de ter um juiz no bolso, aprovando mais de 90% de seus casos, deu a ele o volume de que precisava para se tornar extremamente rico. O fato de ele ter gastado esse dinheiro ostensivamente, em uma região onde a maioria de seus clientes estava apenas sobrevivendo, deveria ter levantado bandeiras vermelhas. Mas foi interessante que ninguém queria agitar o barco, até que os denunciantes envolvessem a mídia nacional. As travessuras selvagens de Com, desde sua vida pessoal bizarra, até sua malfadada provocação, prenda-me se puder, ao FBI, são um material de longas metragens. Mas como ele finalmente reconhece em uma entrevista por telefone, ele não é um anti-herói, ele é o vilão. Os heróis são os vários denunciantes, principalmente a ex-técnica sênior da Previdência Social Sarah Carver, e a ex-secretária de registro da SSA, Jennifer Griffith, que durante anos tentaram contar a todos sobre essa enorme fraude da Previdência Social. Eles são a coisa mais próxima de Erin Brockovich que você pode encontrar, observa o repórter Paleta. Também conhecemos as verdadeiras vítimas da fraude de Com. Algumas das centenas de pessoas que realmente foram feridas ou incapacitadas estavam recebendo benefícios, apenas para ver esses pagamentos sumariamente suspensos pela SSA, porque usaram os serviços do escritório de advocacia de Eric Com. Nenhum deles tinha sequer conhecido o próprio Com. O governo não só interrompeu os pagamentos, como em muitos casos exigiu a restituição de benefícios já pagos. Quando você conhece essas pessoas e vê o sofrimento que eles suportaram e descobre como eles foram injustamente punidos, embora não tenham feito nada de errado, podemos pensar em coisas muito piores do que vigarista para descrever Eric C. Com. Os diretores fazem um bom trabalho ao manter as entrevistas restritas a algumas pessoas, incluindo Paleta, Carver e Griffith. Sim, existem encenações, mas não são tão intrusivas. Parece que, entre os anúncios bobos que Com fez e a transcrição de sua autobiografia inédita, lida por Boyd Holbrook, há informações mais do que suficientes para reduzir a necessidade de encenações. Mas o que estava dizendo sobre The Big Com é que o primeiro episódio nos fez inclinar para frente, chocados com a facilidade com que Com conseguiu isso bem, Com. Mas o fato de a loucura ter começado nos faz querer ver mais.